programa Visão Geral tem por finalidade trazer a telespectador do canal 14 figuras que têm atuação na sociedade anapolina. E hoje, prazerosamente, nós estamos recebendo o Dr. Gilmar Alves dos Santos, ele que é bacharel em Direito e é presidente do Conselho de Execução Penal aqui de Anápolis. E a primeira perguntinha que nós vamos fazer para o doutor é o seguinte: o que é mais conflitante? Ouvir as lamúrias de familiares de detentos ou cumprir os rigores das leis? Bom dia, né? Boa tarde a todos. É uma pergunta meio sui generis, né? Porque, de um lado, existe a família, né, com as suas lamúrias, chorando pelas pessoas que estão lá, que a sociedade não entende, às vezes, que a pessoa está ali para se ressocializar, né? Porque eu sempre falo, em todas as entrevistas que eu já dei na minha vida, que o que você acha que é o bandido, que é o preso de hoje, é o seu vizinho da manhã. Porque ele está lá no presídio, mas ele vai sair, vai morar na Jaera, Vila Formosa, Fabril Centro, né? Vai morar no Sunflower, vai morar em todos os lugares da cidade. Então, se ele está lá no presídio hoje estadual ou no municipal, né? Ou aqui no centro de inserção, onde os menores ficam internados, na Brasil Sul, vai ser o seu vizinho da manhã. Então, a função da pena é a ressocialização. Só que a lei ela é dura, né? Mas a lei é dura, mas ela tem que ser seguida. Ela foi imposta como coerção para que as pessoas paguem as suas penas. De maneira que os familiares hoje, eles realmente estão chateados, estão magoados pela decisão, principalmente da não visita, né? Tem a visita íntima, tem a visita normal, tem a visita dos filhos para os pais, para as mães. Não está acontecendo essa visita por causa dessa pandemia que está acontecendo. Só que o preso lá dentro, ele é muito vulnerável. Ele é um preso, ele é uma pessoa um pouco deficitária das que estão aqui fora. Até a alimentação dele não é correta, porque nós sabemos que o Estado não dá aquela alimentação correta que deveria dar. Então, de maneira que, se por acaso começam a entrar pessoas daqui de fora para visitá-lo, se ele recebe a visita jurídica, que é seus advogados, se começam a entrar outras pessoas dentro do presídio, poderá levar essa doença, né? Poderá levar esse Covid-19 lá para dentro, e uma pandemia lá dentro seria uma catástrofe. Não tem como recurso para recuperar todas as pessoas que estão lá dentro. E nós sabemos que tem cela lá com 24 pessoas, onde cabe 6. Onde cabe 20, tem 70 pessoas. Um presídio que cabe 270 pessoas tem aproximadamente 1000 pessoas. Doutor então Gilmar, a situação é complicadíssima. Doutor Gilmar, deixa eu cortar o senhor. Aonde cabe 20 tem 70, é isso? Sabemos que aonde cabe 20 tem 70. Meu Deus do céu, mas aí não ressocializa ninguém, não? Ressocializa? É complicadíssimo. A ressocialização no Brasil hoje é uma das mais fracas do mundo, né? Os presídios de Goiás são horríveis, são péssimos. Todos os governadores que passaram por aí, todas as lideranças políticas que passaram por aí, eles não se preocuparam com o cumprimento da pena, com o dever do Estado de dar uma legitimidade para que essa pena seja cumprida e essa pessoa seja ressocializada. Então nós sabemos que o cumprimento de pena em Goiás é entre aspas. A pessoa só se recupera se quiser se recuperar. Nós do Conselho da Execução Penal, a juíza da execução penal, o Ministério Público da Execução Penal, tem procurado fazer alguma coisa. Mas o Estado sempre anda na contramão. O Estado sempre anda na contramão. Nós sabemos que o cárcere de Goiás é horrível, é péssimo. Por desconhecimento de causa minha, o preso vota, não? Não, o preso não vota. Quando ele é condenado, ele perde o direito de votar. Daí a minha pergunta, ela vai de encontro com a não preocupação de ninguém pelo ser humano que está lá dentro. Só que o político ultimamente é meio burro também. Falando sério, né? É meio burro mesmo. Não se esquece que a família do preso vota. O advogado do preso vota, né? Os seus familiares são grandes. Para você ter uma ideia, lá tem 800 presos, de 800 a 1000 sempre. Você multiplica aí 4 vezes 8, 32. Então lá dentro tem 3.200 votos, meu amigo. Né? 3.200 votos elege 2 vereadores aqui em Anápolis hoje, na situação que está.
Então, de maneira que o Estado, né, os políticos tinham que começar a preocupar mais com os cárceres, principalmente com o cárcere de Anápolis, né? O nosso cárcere de Anápolis, que é uma verdadeira brincadeira o que eles fizeram com a gente. O que o Estado fez com Anápolis é imperdoável. O que os políticos, representantes de Anápolis, fez com o presídio de Anápolis é imperdoável. Nós tínhamos ganhado um terreno da prefeitura, passado pela Câmara dos Vereadores, para que se construísse um presídio para desafogar o Recanto do Sol. Ao contrário, pegaram os comandos, né, que eles falam que existe comando, de outras cidades, de outros lugares, e trouxeram aqui para o regional que eles falam, que é lá em cima, na saída de Corumbá, depois da base aérea ali nos Eucaliptos. Então construíram aquele presídio era para desafogar o presídio do Recanto do Sol, colocar os condenados lá em cima e os esperando condenação aqui no Recanto do Sol. O que eles fizeram? Isso não aconteceu. Não, tomaram o presídio de Anápolis. Tomaram mesmo, tomaram na força. O que era para ser municipal passou a ser estadual. Os dois são estadual. Inventaram isso aí é uma mentira que eles inventaram. Entendeu? O governo inventou uma mentira falando que os dois, que lá é estadual, que é municipal, todos os dois é estadual. A prefeitura não tem presídio, não. Quem é responsável, quem toma conta dos presídios é o Estado. Aí eles tomaram o presídio novo de Anápolis, que era para colocar os presos que estavam aqui de Anápolis, os presos de Anápolis, porque cada cidade tem seu preso. Zé Augusto, para quem não sabe, o preso que comete um crime em São Paulo, ele não pode pagar o crime aqui. Ele não pode ser julgado aqui. Ele tem que ser julgado no local do fato, no local do crime, ele tem que cumprir a pena ali. A não ser que existe vaga em outro lugar e o juiz de lá aceite a pessoa daqui ir para lá, ou quase o contrário, a juíza daqui aceita alguém de lá vir para cá. Só que eles inventaram a lei na calada da noite, sem ninguém saber praticamente, em março. E o que aconteceu? Tirou o poder do juiz da execução penal de receber o preso ou transferi-lo. E colocaram para a DEGAP. A responsabilidade ficou do diretor regional dos presídios de Goiás, que aceitar ou não transferir os presos. Isso é um absurdo. Uma lei inconstitucional que vai contra a lei de execução penal, que é a LEP. Como que uma lei estadual pode ser superior a uma federal? Totalmente errado. Então, existem muitas coisas para se consertar ainda aqui no estado de Goiás. O senhor, como presidente do Conselho de Execução Penal, o senhor se vê assim, como eu poderia dizer, que seria o presunto do sanduíche, de um lado a sociedade, do outro lado a lei, e o senhor no meio, seria isso? O Conselho da Execução Penal, a gente é um agente fiscalizador, né, com previsão na lei da execução penal. Só que hoje é difícil você trabalhar, principalmente contra o Estado, principalmente contra o sistema carcerário hoje. O Conselho está muito limitado dentro dos presídios, né, principalmente por causa dessa pandemia. Nós tivemos também que dar uma afastada agora, ir lá o mínimo possível. A conversa nossa com o diretor, com os diretores, né, tanto com o Roberto do Recanto do Sol quanto com o David lá do estadual, é por WhatsApp, é por telefone, porque a gente também corre o risco, né, dessa pandemia. Então, de maneira que hoje está difícil, muito difícil para se fazer alguma coisa. Mas a esperança é a última que morre. Os familiares realmente estão revoltados, essa pergunta que você me fez, mas eles têm que compreender que no momento não é o momento de visita, porque se você passa para um preso lá, um coronavírus desse, automaticamente, rapidinho, a cela inteira vai pegar. Onde eu falei para você que tem 20, 70 vai pegar. Então pode acontecer uma catástrofe muito grande dentro dos presídios do estado de Goiás, se essa doença espalhar da maneira que ela está espalhando, e ela chegar com grande força dentro dos presídios, meu amigo, pode ser a quantidade de mortes aí por uma pandemia que seria irrecuperável para o estado de Goiás. Seria triste, seria feio para o estado de Goiás. A gente tem visto através da grande mídia que determinados juízes têm soltado presos ou detentos nessa pandemia em algumas cidades. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo o seguinte, se o preso tem um direito, ele tem que ser solto. Se a lei lhe dá o direito, ele tem que ser solto. Só que, infelizmente, existem muitos promotores, né, existem muitos juízes que inventam a lei própria deles. Se o preso tem direito, se o preso está preso lá há mais de 270 dias, o próprio Tribunal de Justiça tem decisão que fala que o preso tem que ser solto. Mas aí o juiz quer levar para o lado pessoal dele, o promotor quer levar para o lado pessoal dele, a promotora quer levar para o lado pessoal dele, para deixar o preso lá. É uma prisão ilegal.
É uma prisão ilegal. Então, de maneira que se o preso tem direito, e a lei fala que ele tem direito, a Constituição fala que ele tem direito, ele tem que ser solto. Solte-se ele. Ou julgue-se ele. Condene-se ele. Porque quem tem que cumprir pena é quem já tem condenação. Quem tem condenação transitada e julgado. A coisa mais feia do Brasil, o que aconteceu nos últimos tempos, no mundo inteiro, a gente que já estudou fora, somos doutorando na Universidade de Buenos Aires, fizemos mestrado, pós-graduação aqui no Brasil, o que mais a gente vê fora no Brasil é isso aí, é o STF inventar lei, é o juiz de primeiro grau inventar lei, é o juiz de segundo grau do tribunal inventar lei, para que mantenha-se o preso. Foi feio demais. Prenderam-se um monte de gente e depois chega no STF, o STF solta. O STF está errado? Não, o STF está certo. Para você manter uma pessoa presa, tem que ter o trânsito julgado. Feio é o que o Sérgio Moro fez. Empreendeu um monte de gente e depois caiu. O que aconteceu? A decisão dele serviu para quê? Seu Sérgio Moro, a sua decisão foi horrível, foi péssima. Como que o senhor prende um monte de gente e depois solta essas tantas de pessoas? Quem que vai pagar por isso é o Estado, pelo seu erro que você cometeu. Então, é o que eu te falo. Hoje, se coloca um juiz de primeiro grau, o Sérgio Moro é um juiz de primeiro grau, ele inventou várias leis lá, e o povo batendo palma. Então, a lei é dura. Caiu na graça da mídia e da população, né? É o duro elétrico, sai elétrico. A lei é dura, mas é a lei. De maneira que você não pode inventar. Você tem que cumprir o que está na lei, o que está na Constituição Federal. Se você sai, se você atropela, lá na frente vai ser cassada uma decisão sua. E se eu fosse juiz, e se o tribunal ficasse caçando as minhas decisões, o STF ficasse caçando as minhas decisões, se eu fosse promotor, a procuradoria ficasse caçando as minhas decisões, eu deixava de ser juiz, deixava de ser promotor. Por que eu vou dar uma decisão aqui e ela vai ser caçada lá na frente? É feio, isso é horrível. Isso é horrível para quem entende de direito. Isso é horrível para quem entende da Constituição nossa, do direito penal, do direito de processo penal e dos princípios que devem ser respeitados. As decisões devem ser respeitadas. Então, nós não podemos criar leis nós próprias, nem advogado, nem promotor e nem juiz. Nós temos que respeitar a lei. A lei é dura, mas é a lei. Tem que se cumprir da lei. O senhor falou que nas visitas que o senhor fez, ou nos estudos que o senhor fez, aí por esse mundão de meu Deus, em outros países é semelhante ao que se pratica aqui, doutor? Rapaz, eles brincam, riem da gente. Na Argentina eles riem do nosso STF, nos outros países eles riem mesmo, eles riem da gente. Pode ser que eu seja até processado, né, porque eu estou falando do STF, não pode nem falar mais de STF, TJ, de juiz. Coisa agora é motivo de processo. É motivo de processo, mas riem. Lá, os grandes estudiosos, principalmente na Universidade de Buenos Aires, a UBA, que já tem 5 Nobel da Paz, onde eu faço doutorando, tem 5 Nobel da Paz, né? Tudo no direito. Então, é uma universidade que os professores dão aula hoje lá em Buenos Aires, amanhã na Alemanha, na Itália, no Japão, na China, nos Estados Unidos, professores do mundo inteiro, que dá aula na UBA, dá no mundo inteiro. Então, lá, eles riem das nossas decisões aqui. Principalmente o modo como se chega no STF. Rapaz, esse negócio de escolher presidente tem que escolher ministro, Congresso tem que escolher ministro, a pessoa tem que chegar por competência. A pessoa tem que chegar por competência. Tem que ter concurso, tem que ter transparência. Por que você chegou lá? Agora, a pessoa que. Um cara que nunca nem foi juiz, um cara que nunca nem foi desembargador. Eu não tenho nada contra advogado, não, porque eu sou advogado, criminalista, na cidade de Anápolis também. Civilista, trabalho no civil e no crime. E no direito do consumidor. Então, de maneira que eu não tenho nada contra advogado. Mas se eu quisesse ser ministro do STF, primeiro eu teria que ser juiz. Fazer o concurso para juiz, depois para desembargador, para depois chegar no STF, com a bagagem e concurso entre os próprios juízes. Chegaria lá aquela pessoa capacitada mesmo. Não, você é escolhido por um presidente da República. O que o presidente da República tem que eu não tenho, meu Deus do céu? O que o prefeito de Anápolis tem que eu não tenho? Eu sempre falo que administrar a cidade de Anápolis é a cidade mais fácil do mundo de administrar. É difícil demais. Difícil é administrar Petrolina, que não tem nenhuma indústria. Agora, Anápolis não, Anápolis tem renda, tem dinheiro, tem as indústrias, temos pessoas que pagam os impostos igual eu. Então, de maneira que, para se chegar
num topo, num Tribunal de Justiça, para chegar a ser juiz de primeiro grau, para chegar um juiz do STF, do CNJ, tem que ter competência e tem que ter transparência e tem que ter concurso. Eu sou completamente contra essa indicação de governador, de presidente para os tribunais. A gente ouve aí nas rodas sociais uma máxima que diz o seguinte, eu gostaria que o senhor interpretasse e falasse sobre ela. O senhor falou mais ou menos isso aí. O promotor pensa que é Deus, o juiz tem certeza, é isso? É por aí? Tem essa piadinha, né, no meio dos advogados, sim, o pessoal tudo, até as pessoas falam que conhecem mais um pouco de lei. É aquilo que eu falei, não é que eu acho que todo mundo ali não está enganado, nenhum é Deus, nenhum pensa que é ser juiz. É o ego deles mesmo, eles querem levar pelo lado pessoal. Custa abrir uma cartilha, né? Qual que é o pai do burro para as pessoas? Não era aquele códigozinho que falava? Sapo é com C ou com S, não é? É verdade. Pois nós temos os códigos, nós temos a Constituição Federal. Para que sair daquele princípio da Constituição Federal, daquele entendimento que outros doutrinadores já fizeram, entendeu? 121, matar alguém, é o artigo, é matar alguém. Todo mundo, todas as pessoas que trabalham em direito, sabem que matar alguém é o 121. Tanto que, está escrito lá, é proibido matar alguém? Quando a polícia vai defender você, vai defender um terceiro, vai se defender, ela não mata alguém? Isso é uma excludente de licitude. É um direito que o polícia tem para nos defendermos. A legítima defesa é a legítima defesa quando o Estado não está perto, quando a polícia não está perto. Matar alguém. Então você pode matar alguém para se defender? Pode, está lá no 121. O doutor Gilmar está mandando a pessoa matar. Não estou mandando ninguém matar ninguém, não, gente. Estou falando que está na lei. Está na lei. Então, se a pessoa usou a legítima defesa, se a pessoa está presa lá e já tem indícios de legítima defesa, para que deixar aquela pessoa presa para ser julgada daqui 2 anos no tribunal do júri e essa pessoa ser absolvida e depois ela entrar contra o Estado para requerer esses 2 anos para trás de danos morais que ela teve, que foi cortado o direito dela ir e vir. Nos outros países não acontece isso, nos Estados Unidos não acontece isso, só no Brasil. Existe a pessoa vai pagar, vai cumprir a sentença antes de ter a sentença. É o que estava acontecendo com a maioria dos políticos corruptos do Brasil. Então se julgue. Não tem juiz? Vamos contratar, fazer mais concursos para juízes, vamos colocar mais pessoas para julgar, vamos mudar um jeito do juiz trabalhar, do desembargador trabalhar, vamos colocar mais assistentes, vamos colocar juiz assistente deles para desenrolar essa justiça nossa. Porque estamos falando em desenrolar a justiça há muitos anos. Nós sabemos que hoje a pessoa entra com ação, já entra com medo que quando é que vai sair. Então é difícil. A situação hoje, principalmente no direito penal, existimos aí, agora com essa pandemia, nós temos aí com várias pessoas precisando ser julgadas, várias pessoas, e não tem julgamento. Que culpa essas pessoas têm? Não tem culpa alguma de estarem presas. Então, se a pessoa tem o direito de sair, se passou o prazo de ser julgado, não foi julgado, promotor, juiz, desembargador, STF, tem que soltar. Tem que mandar para casa, manda com tornozeleira, põe prisão preventiva. Se a pessoa não cumprir, prende-se de novo, quantas vezes for preciso. Mas a prisão ilegal, essa prisão ilegal é que é frustrante. Nós do Conselho da Execução Penal, não estou falando como advogado criminalista agora não, estou falando como presidente do Conselho da Execução Penal. Sou totalmente contra a prisão ilegal. Se cumpriu a pena, ou se não transitou julgado ainda, e se tem direito de cumprir em casa, coloque-se tornozeleira, deixa-se em casa, mas deixar dentro do presídio, aí vou te falar um negócio. Aí é um crime que a própria pessoa está cometendo, que está deixando essa pessoa presa ilegalmente. O assinante do Canal 14 está tendo a oportunidade de ouvir aqui o doutor Gilmar Alves dos Santos, ele que é advogado, com pós-graduação, com doutorado por Buenos Aires afora, presidente do Conselho de Execução Penal, está tendo a oportunidade de ter aqui uma aula sobre o direito. E aí eu perguntaria para ele falou ali atrás, porque o nosso assinante às vezes fica assim na dúvida. Quer dizer que o ex-ministro Sérgio Moro cometeu aí algumas barbaridades, doutor? Algumas não, várias. Tanto que as decisões dele no STF caçaram todas, o STJ está caçando, entendeu? Porque ele se achava superior à lei. Se tem na Constituição, meu sonho é ver aquele ex-presidente preso. Toda a vida meu sonho foi esse.
Mas o meu sonho, Zé Augusto, ele não é superior à lei. Ele não é superior à Constituição Federal. O meu sonho é ver aquele ministro, né, vários ministros presos. O meu sonho era esse. Não vou falar nome porque, ó, o processo. Hoje agora é processo. Então o meu sonho é ver vários políticos presos, vários ministros presos, presidente preso, presidenta. Eu queria ver um monte de gente presa. Mas a minha vontade não é superior à lei. Para se prender após segunda instância, tem que se mudar a Constituição Federal. Tem que sentar e criar uma Assembleia Constituinte para mudar novamente a Constituição. É casa pétrea, isso aí. Não se muda. Então, para que inventar? Para que mandar prender antes de transitar de julgado? Corre com o processo. Por que ele não correu com o processo e fez uma mobilização nacional para que o STF julgasse, transitou julgado e acabou? Aí prende, certo? Agora, ele fez um monte de besteira, principalmente lá em Curitiba, onde ele era juiz, muita besteira, muita besteira. Se ele fez isso com o presidente da República, com o senador, com o deputado, você imagina o que ele fez com o pobre? Você imagina o que ele fez com o pobre que tem um advogado, que ele não tem um advogado daquela altura daqueles presidenciáveis, daqueles ministros. Então ele cometeu sim, cometeu muito erro, e eu não tenho nada contra a pessoa dele, eu tenho contra ele, juiz. Porque desde o início, ele poderia ter feito a vontade do Gilmar Alves. Mas a vontade do advogado Gilmar Alves é diferente, é a lei. É a lei, é a Constituição Federal, é o Código Penal, é o Código de Processo Penal, é os princípios. Então, realmente, ele cometeu muitos erros quando juiz. O interessante é que ele acabou se transformando num bom moço, paladino da justiça, seria isso, doutor? Aí vem entre o Gilmar Alves. Eu fiquei fã dele, aí prendeu um monte de gente que estava roubando, estava metendo a mão, presidente. Foi um cara que deu conta de prender um presidente da República, um ex-presidente da República, né? Mesmo prendendo, errando, mas eu fiquei feliz. Quando prendeu, eu falei, opa, soltei foguete, tomei as 2 caixas de cerveja. Mas errou. Ele tinha que ter esperado o trânsito de julgado para ter prendido o Lula, para ter prendido aqueles outros senadores lá, aqueles ministros. Após o trânsito de julgado, aí ele teria que ter prendido. Ele errou muito. Isso, igual eu falo para você, se ele fez isso com pessoas de fama nacional, você imagina o que ele fez com os pobres lá de Curitiba, que moravam lá. Então o juiz não pode ser assim, não pode criar lei própria. Ele tem que respeitar a Constituição Federal, ele tem que respeitar as leis e respeitar os princípios. Ele não pode ir por convicção própria. Porque se ele for por convicção própria, eu vi um rapaz ali que estuprou uma menina e matou ela. Eu vi outro ali que roubou e matou. Eu estava ali na Goiás ali agora, Zé, aí passou um cara e deu um tiro no cara e roubou. Qual que é a pena dele? É 20 a 30, é o latrocínio. É uma das penas maiores do Brasil. Então, se essa pena é 20 a 30, se dá 30 anos nele. Se ele está solto e ele é um perigo para a sociedade, pede a prisão preventiva dele. Mas acelera esse julgamento para ele cumprir os 25 anos que ele está lá. Porque vai ficar lá, preso. Ele vai cumprir 3 crimes de 25, vai dar 60% de quase 18 anos preso, sem 1 hora de banho de sol por dia. O cara 18 anos preso, ou ele sai um monstro, ou ele recupera. Entendeu? Ele tem esses 2 caminhos. Então, de maneira que se prende após o trânsito de julgado. Não se prende antes. Se tem direito de sair, se passou os 176 dias lá que o tribunal fala, preso, e o juiz não teve competência para julgar, se a vara não tem funcionário, se o Estado não tem funcionário para julgar, manda para casa, tornozeleira, prisão domiciliar, na hora que sair o julgamento, tiver que prender, para o presídio, manda para o presídio de novo. Deixa eu enumerar aqui alguns: pedófilo, estuprador, assassino, corrupto, para falar só os 4. E que seria melhor, pena perpétua ou a pena de morte? Ô, José Augusto. Deixei o senhor numa situação difícil. Deixa eu não. Eu estudei muito sobre isso aí. Principalmente lá na UBA, né? A pena de morte que mais aconteceu no mundo até hoje foi na época do Hitler. Não é isso? Foi onde mais se matou, foi na época do Hitler. Nós sabíamos que o Hitler, ele criou lá o ônibus da morte, eu não sei se você sabe. Aí como ele não queria gastar, a Alemanha estava passando por uma dificuldade financeira até grande, o que ele fez? Ele mandou fazer uma encanação, mandou fazer uma cabine blindada para o motorista do ônibus,
e mandou fazer uma encanação, igual se faz de água em casa da gente. E colocou no ônibus, lá naquele escapamento. Pegou aquele gás do escapamento e jogou dentro do ônibus. Ele pegava as crianças com síndrome de Down, eles pegavam aquelas crianças que tinham portador de aneurisma, de maluquice, pegava aquelas pessoas, principalmente os de raça negra, aquelas pessoas que tinham capacidade incapaz, jogava dentro do ônibus e falava que ia levar para a clínica. Não, vou levar para a clínica para recuperar. O que ele fazia? Andava na cidade, as pessoas morriam com esse gás, igual se matava cachorro aqui em Anápolis antigamente. Matou-se cachorro aqui uns tempos em Anápolis dessa maneira. Aqui no centro zoonose, fizeram um quadrado lá e estava matando os cachorros dessa maneira. Mata cachorro, mata gente. Quem tem coragem de matar cachorro, tem coragem de matar gente. Para mim é a mesma coisa. Então, de maneira que o Hitler foi quem mais se matou. Tinha a pena de morte. Hoje, nos Estados Unidos, existem alguns estados com pena de morte. E já está provado em estudos que nós já fizemos lá na UBA, até na Unisul aqui, quando a gente foi fazer a pós, que violência gera violência. Se há pena de morte, às vezes uma pessoa é estuprada aqui, você quer que as pessoas estupradas? Não, mas a pessoa é estuprada aqui, e o estuprador vai embora. Se houver pena de morte, ele vai matar, para ele não ser reconhecido depois. Então é mais ou menos por aí assim. Violência gera violência. Se tiver pena de morte no Brasil, vai morrer muito negro, vai morrer muito pobre, vai morrer muito índio, vai morrer muito nós. Mas não vai morrer quem tem muito poder. Então o Brasil não está preparado para a pena de morte atualmente. Então continua tudo como antes na terra de Abrantes, é? Não. A nova lei dos crimes hediondos veio, antigamente era 1/6 da pena. Eu tenho presos aí que pegou 26 anos agora recentemente, julgado recentemente, mas o crime foi antes de 2007. Ele cumpriu 1/6 da pena. O que é 1/6? Você pega 18, você cumpre 3 fechado, vai para o semiaberto. A Anápolis não tem semiaberto por incompetência do Estado. Aqui quem comete o crime de homicídio não vai preso. Não tem. Quem comete um roubo e pegou menos de 8 anos não vai preso, porque não tem semiaberto. Toda vida nós falamos isso. Aqui só tem um fechado, porque as penas são superiores a 8 anos. Entendeu? Mas veio a nova lei dos crimes hediondos, aonde passou-se, para quem é reincidente, 2/5. E para quem é primário, 2/5. Para quem é reincidente, 3/5. O que significa? De cada 10, para quem comete o crime a primeira vez hediondo, é 4 anos fechado, na tranca. Para quem reincide, é 6 anos na tranca. É 60% mais ou menos, o 3/5 e 2/5. Então se você pega 20 anos, 2 vezes 6, 12, você vai ficar 12 anos fechado nos crimes hediondos. Então essa nova lei do crime hediondo, ela veio, por isso é que está muito cheio os presídios atualmente. Ninguém nem nunca falou isso, estou falando isso para você agora. Então está ficando muito cheio os presídios, porque quem está cometendo crime hediondo, tráfico, né, latrocínio, sequestro e outros aí, eles estão ficando mais tempo na cadeia. Então, por isso que está enchendo muito os presídios. Então, essa nova lei dos crimes hediondos, ela realmente veio para ajudar e muito combater os crimes hediondos. É os crimes mais nojentos, os crimes feios. Crime hediondo é chamado de crime feio e nojento. Então, de maneira que está funcionando. Precisava melhorar mais, é o seguinte. Esses presídios de Anápolis, esses 2 presídios de Anápolis suportariam Anápolis, tanto lá de cima como aqui de baixo. Automaticamente, pegaram e retiraram o nosso lá de cima. Então, Anápolis precisa mais de um presídio para suportar a sua carceragem, suportar os seus presos. Porque não é só construir escola, não. Alguém fala para você assim, é proibido roubar. Mas quem pode te impedir? O seu pai não te impede, sua mãe não te impede de você fumar maconha, fumar droga, o crack. Você vê que a maconha, a droga está dentro das casas da gente o tempo todinho. E quantas famílias estão me ouvindo agora? Rico, pobre, negro, branco, loirinho, índio, crente, católico, espírita, que tem uma pessoa que usou droga, que usa droga dentro da sua casa. Nós todos temos, gente. Não adianta tapar o sol com a peneira, não. Então a droga está aí, espalhada para todo quanto é lugar. Então, não tem como proibir a pessoa de cometer o crime. A gente pede para ela não cometer. Ela sabe que se cometer, vai presa. Mas o dinheiro fácil é a tentação do mundo. Automaticamente cometer um crime, vai ser preso. Então tem que construir escola de tempo integral. Para mim, escola só um tempo não significa nada também. Tem que ser escola de tempo integral e cadeia de tempo integral, para quem cometeu o crime. Então, se constrói uma escola, constrói uma cadeia também. Porque se a pessoa não pode viver em sociedade, vai se recuperar lá na cadeia, lá no presídio. A produção, antes de nós entrevistá-lo, a produção pediu que nós fizéssemos uma pergunta para o senhor. E a produção também, infelizmente, nos deu um sinal. E depois nós falamos sobre o término do programa.
Como é que entra celular em presídio? Bom, o celular no presídio entra dentro da vagina, dentro do ânus, entra dentro do corpo, corta, entra dentro do corpo, entra dentro da bolsa, entra de gente má que leva. A gente leva? Existe padre de todo quanto é jeito. Existe pastor de todo quanto é jeito. Existe advogado de todo quanto é jeito. Advogado leva também. Eu tenho certeza que tem algum advogado que leva. Eu não levo. Nunca levei. E eu tenho várias pessoas que eu conheço, vários amigos sérios, criminalistas que não levam. Mas já pegaram-se. Pegou recentemente advogado levando. Pegou agente recentemente levando. Pegou enfermeira. Pegou professor. As famílias levam. O Recanto do Sol, ele é uma piada. O Recanto do Sol, o presídio do Recanto do Sol é uma piada. É uma piada para a cidade de Anápolis. Ué. É um tapa na cara da sociedade? Não, aquilo é brincadeira. Como diz o linguagem popular, é uma gozação aquilo lá. Um presídio que você arremessa 2 até 5 celulares num pacote de isopor de espuma lá dentro, isso é presídio? Um presídio que tem um velhinho, uma velhinha morando lá do lado, que os caras saem dando tiro e as casas ficam cheias de bala lá. Um presídio dentro do centro, onde passa 500 a 600 crianças do lado. Pegando e brincando, passando a mãozinha inocentemente no muro. O Estado está preocupado com isso? Está preocupado o quê, rapaz? Brincadeira, não deixa quieto, né? Mas é isso aí. De maneira que quem leva essas coisas lá são várias pessoas. São várias pessoas que levam. Bom, lamentavelmente a nossa produção já fez um sinal ali e nós vamos trazer o Dr. Gilmar aqui mais vezes, porque ele simplesmente hoje deu uma aula mostrando como funciona, deixa eu falar, a lei no Brasil, né? Mostrando como funciona a lei no Brasil ou como não funciona. Nós queremos agradecer ao Dr. Gilmar Alves dos Santos, bacharel em Direito, presidente do Conselho de Execução Penal. Dr. Gilmar, nosso muito obrigado. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o cidadão anapolino, ou de uma forma geral, sem especificar alguma coisa. José Augusto, eu queria agradecer primeiramente a Deus, em primeiro lugar, a Michele, que é minha esposa, que está me ouvindo lá em casa agora, a todos os amigos meus da cidade de Anápolis, essa cidade maravilhosa que nós temos. Gente, vamos pegar com Deus, pegar com oração mesmo, para nós vivermos livres desses mal. Você vê que nós não estávamos esperando nós ter que ficar trancado dentro de casa, ficar preso dentro de casa igual nós estamos. Nós temos aí hoje um inimigo invisível, e esse inimigo visível não é só o coronavírus. Nós temos aí a família, em primeiro lugar. A família tem que continuar se conservando. A família tem que lutar para que as desgraças do mundo não entrem dentro da sua casa. Está complicado. Viver no mundo hoje está complicado, entendeu? E eu tenho fé em Deus que o chefe de família, quem tem um pacto de poder, a mãe, a toda a família vai conseguir nos livrarmos, principalmente do mal das drogas, da pedofilia, de outros crimes que existem aqui em Anápolis. Vamos lutar pelos seus filhos para que ele não caia no mundo do crime. Muito obrigado. O programa Visão Geral teve a honra de entrevistar hoje Dr. Gilmar Alves dos Santos, ele que é presidente do Conselho de Execução Penal. Nosso muito obrigado e até a próxima. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. A água mineral natural cristaliza pH 7.35 é extremamente pura e cercada de qualidade. É de paladar leve e revigorante. Entre em contato com o distribuidor. Fone 62 33 13 81 56 ou fale com Vilmar 62 9 92 88 81 78. Água é vida. Pamonha pura, aberta todos os dias a partir das 17 horas. Caldos, pamonhas e agora com uma super novidade: espeto assado na brasa, carne de lata, pratos individuais, grelhados na chapa e o tradicional rodízio de caldos às segundas e terças-feiras, menos aos feriados. Praça Dom Emanuel, número 358, bairro Jundiaí. Fone 33 27 03 18.
worthy will survive. Via Amazonas Restaurante e Pizzaria. Segunda e quarta, rodízio de pizza, caldo e macarrão. E na terça, você tem desconto de R$10 em pizza grande. Toda quinta-feira, caldo com preço especial. E na sexta-feira, temos o melhor da música ao vivo. Via Amazonas Restaurante e Pizzaria. Rua Cristóvão Campos, número 175, esquina com a Rua Amazonas. Mais informações através do fone 99314 0456.